vídeo, eu gostaria de apresentar os erros dos assim chamados irmãos ultradispensacionalistas. Já ouviu essa expressão? Os ultradispensacionalistas recebem este nome por propagar doutrinas que ultrapassam os limites da revelação divina. E embora sejam divulgadas em nome do puro fundamento, são precisamente elas que atuam contra o eterno fundamento da palavra de Deus. Vou destacar estas doutrinas apresentadas por eles e a refutação baseada na palavra de Deus sobre o que eles pregam. O primeiro erro é dizer que eles dizem, afirmam, a igreja nascida no Pentecostes não tem a ver com a dos nossos dias. Pois se Israel aceitasse Cristo como seu Messias, através da pregação de Pedro, naqueles dias, a seguir ao Pentecostes, ele, Cristo, viria imediatamente para reinar. Mas como isto não aconteceu, então a dispensação da graça foi introduzida no mundo. E esta dispensação só principiou quando Paulo se voltou para os gentios. Bem, entenda que esta é uma afirmação deles. Eu vou apresentar a refutação a este ensinamento errôneo. Cremos que a igreja de Cristo nasceu exatamente com o cumprimento da promessa do envio do Espírito Santo no próprio dia do Pentecostes. Atos capítulo 2, versículos 41 e 42, 47, capítulo 4, versículos 32 a 35. Note o que a Bíblia diz. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esses versículos estão em Atos capítulo 2, versículo 40, 41 e 47. Outra passagem. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Esses versículos estão em Atos capítulo 4, do versículo 32 a 35. Outra passagem. Tomou Tiago a palavra, dizendo, homens, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto, concordam as palavras dos profetas, como está escrito, depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busquem ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus. Essas foram as palavras de Tiago, numa reunião que houve em Jerusalém. Isso está em Atos capítulo 15, do versículo 13 a 19. Portanto, podemos ver que Deus não mudou de planos e que existe apoio suficiente na Bíblia para comprovar que a dispensação da graça sempre esteve nos planos do Senhor e que esta se iniciou claramente na altura em que o véu do templo se rasgou, acabando assim de vez com a dispensação da lei. Leia com atenção a epístola aos Hebreus. Cremos que
ao afirmarem que a dispensação da graça foi introduzida como último recurso, o que fazem esses ultradispensacionalistas seria o mesmo que conceber que a morte de Cristo foi também um último recurso e que não estava nos desígnios do Senhor, pois o plano principal era que os judeus recebessem seu Messias. Mas como isso não aconteceu, então passou-se para o plano B, ou seja, a morte do Messias. Isso é um absurdo. Isto seria um absurdo na interpretação bíblica. O mesmo vale para negar que a dispensação da graça e o nascimento da igreja já estavam nos planos de Deus desde a eternidade, ou negar isto seria o fato de negar isto. Então, este absurdo de que a dispensação da graça foi um plano B de Deus pela rejeição dos judeus ao evangelho pregado por Pedro, para que Cristo viesse para reinar logo depois, é um absurdo. O segundo erro apresentado pelos ultradispensacionalistas é afirmar que a doutrina para a igreja encontra-se exclusivamente nas epístolas de Paulo escritas na prisão. Eles dizem todas as outras escrituras, incluindo as que Paulo escreveu, que não foram na prisão, não se destinam à igreja atual. Refutação a este outro ensinamento errôneo. Cremos que todas as epístolas contêm doutrina para a igreja atual e que toda a palavra de Deus é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Cremos que o apóstolo Paulo pregou exatamente o mesmo evangelho que Cristo, os apóstolos e a igreja pregaram e tem pregado ao longo dos quase 20 séculos de história da igreja. Note o que a Bíblia diz, apoiando o que eu acabo de dizer e contrariando o que estes afirmam. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Hebreus capítulo 2, versículos 13 e 4. Outra passagem. Como me foi este mistério manifestado pela revelação? É o apóstolo Paulo que está falando isto aos Efésios. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos. Paulo pregava o mesmo que os apóstolos pregavam, e diz aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Efésios capítulo 3, versículos 3 a 7. Ou seja, o mistério da igreja, a pregação do Evangelho, era a mesma dos apóstolos, e Paulo era a mesma, e outros irmãos. Agora, para finalizar, apresento o terceiro erro deles, ao dizer que o evangelho dado ao apóstolo era diferente do pregado pelo Senhor e por Pedro. Afirmo que o evangelho pregado por Cristo e por Pedro requeriam o batismo na água para a remissão dos pecados. Tal como Paulo ensinou, a ordenança do batismo na água, dado pelo Senhor para todos os crentes, não é necessária, pelo que se torna indispensável para a igreja atual. Portanto, o batismo na água não é algo para a dispensação da graça. Isso dizem eles. Minha refutação a este ensinamento errôneo é que cremos que o batismo na água, ainda que não tenha valor para a salvação, é, no entanto, indispensável a todo verdadeiro crente. O batismo é um mandamento do Senhor, e não somente para ser aplicado aos judeus, mas a todas as pessoas salvas no mundo.
Note o que a Bíblia diz. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, isso o Senhor Jesus, após a sua morte e ressurreição, reúne os seus discípulos e fala dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as. Note, fazer discípulo entre todas as nações e batizar todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus capítulo 28, do versículo 18 a 20. A Bíblia deixa bem claro quais são os significados ou símbolos do batismo cristão. Vemos que a Bíblia diz que ela é como símbolo público na sua identificação com Cristo. Romanos capítulo 6, Colossenses capítulo 2, Gálatas capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 10. Também o batismo é como símbolo da morte para o pecado. Romanos capítulo 6, novamente, Gálatas capítulo 2, capítulo 6. Como símbolo de ressurreição para uma nova vida. Novamente, Romanos capítulo 6, versículo 9, Colossenses capítulo 2, versículo 13, capítulo 3, versículos 1 a 4, Efésios capítulo 2, versículos 5 a 7, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Também como símbolo de purificação, Atos capítulo 22, versículo 16, Efésios capítulo 5, versículo 26, João capítulo 3, versículo 5, Tito capítulo 3, versículo 5, Hebreus capítulo 10, versículo 22. Também como símbolo de revestimento de Cristo, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Leia este versículo, é importante. Romanos capítulo 13, versículo 14. Efésios capítulo 4, versículo 21. Como símbolo da fonte da nossa aceitação por Deus e da nossa aliança com Ele. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Capítulo 4, versículo 30. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22. Também como símbolo de passagem a uma nova humanidade. 1 Pedro capítulo 3, do versículo 18 a 22 e Colossenses capítulo 1, versículo 13. Bem, minha intenção neste vídeo não é o de convencer os que já estão cauterizados com estes erros, que seria muito bom, mas sim o de ajudar outros que ainda não sofreram a lavagem cerebral com estas doutrinas antibíblicas e fiquem esclarecidos com uma sã doutrina. Se for necessário, volte este vídeo e ouça com atenção, leia os versículos, estude você mesmo sobre estes princípios que estão claramente na Bíblia, negando esta doutrina e estes pensamentos dos ultradispensacionalistas. Tendo dúvida, deixe a sua dúvida nos comentários ou escreva para o nosso e-mail que está aí na descrição do vídeo.